Atenção, eu tenho outro caso agora. Um exame detalhado no Instituto Médico Legal confirmou que o corpo de um homem encontrado na Zona Sul de São Paulo é de Esteliano José Madureira, de 43 anos. Quem é Esteliano, Passaia, eu falo para você. A polícia afirma que ele é o principal suspeito de ter tirado a vida da Bruna, a estudante da USP que foi encontrada morta, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. O crime contra a Bruna aconteceu há 11 dias na zona leste aqui da capital. Os investigadores informaram que o corpo do Esteliano tinha pelo menos 10 marcas de golpes de faca. E as investigações não terminaram ainda. A polícia pretende descobrir se ele agiu sozinho quando tirou a vida da Bruna, ou se por um acaso ele foi morto agora porque tinha alguém agindo com ele. E essa pessoa, sabendo que o Esteliano já tinha sido descoberto, o pessoal vai lá e mata esse homem para ela não ser descoberta depois. Ou será que esse rapaz foi morto, foi assassinado pelo Tribunal do Crime? Porque esse caso ganhou uma repercussão enorme quando o Balanço Geral. Nós somos o primeiro jornal a mostrar esse caso aqui. Será que ele foi morto pelo Tribunal do Crime ou é a primeira opção que eu contei para vocês? Nada é descartado pela polícia. Vamos ver? O corpo de Esteliano José Madureira estava no meio da pista, numa alça de acesso entre a Avenida Morumbi e a Marginal Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. Na lateral da pista há uma obra, e foi o funcionário dessa obra que encontrou o saco. Quando foi tirá-lo do caminho, percebeu que estava pesado demais para ser lixo. O pessoal ali também pensou que era entulho também. Ele então chamou os colegas de trabalho, e quando abriram o saco, veio o susto. Tava uma lona jogada no chão, e aí estava obstruindo a pista. E ele foi lá para poder tirar, e aí no momento que ele chegou e começou a puxar, ele viu que estava muito pesado, ele deu uma olhada dentro para ver e quando deparou era um corpo. Imediatamente o grupo chamou a polícia. No IML veio a confirmação. Era mesmo o corpo do suspeito de matar Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. As informações preliminares dão conta que ele teria sido arrebatado na região que ele mora, lá na Zona Leste, levado primeiro para uma outra comunidade e depois teria sido levado para o interior de Paraisópolis e por isso ele ter sido encontrado naquele local, já que é nas imediações do Paraisópolis. Mineiro ou Cachorrão, como o Esteliano era conhecido, foi identificado como o assassino da estudante depois que a polícia encontrou imagens de câmeras de segurança, onde ele aparecia seguindo Bruna. O flagrante é do último dia 13. Bruna tinha acabado de desembarcar na estação Corinthians Itaquera do metrô, na zona leste de São Paulo. Uma câmera flagrou ela sozinha atravessando a rua. Outra mostra Bruna caminhando no trajeto que fazia sempre, mas a terceira flagrou o homem a seguindo. É possível ver quando ele chega mais perto. Bruna luta, mas não consegue escapar do agressor. A partir destas imagens, a polícia fez o retrato falado do suspeito, com recursos de inteligência artificial, e depois chegou à identificação de Esteliano. E a gente conseguiu descobrir depois também que esse mineiro, ele prestava serviços montando e desmontando barracas de ambulantes lá na estação do metrô Itaquera. Conseguimos chamar uma dessas pessoas e essa pessoa reafirmou que após o crime, o mineiro ele apresentou um comportamento diferente. Ele fez a barba, coisa que não fazia, ele começou a ficar muito nervoso, ele trocou de roupa, ele era sempre visto com a mesma roupa, mas após o crime ele trocou de roupa. Então esses sinais indicativos acenavam para a participação dele no crime. O corpo da Bruna foi encontrado 4 dias depois do desaparecimento, nos fundos do terreno de um estacionamento ao lado da estação do metrô. Um laudo preliminar aponta que ela morreu por asfixia mecânica, o que pode ter sido provocado por um estrangulamento. O DHPP também investiga se Bruna foi vítima de violência sexual. As roupas íntimas femininas encontradas perto do corpo de Bruna foram apreendidas e agora passam por perícia. Os investigadores querem saber se essas peças são de outras possíveis vítimas de Esteliano. Há 17 anos, Esteliano foi preso por roubo, mas a justiça entendeu que não havia prova suficiente e ele acabou absolvido e solto. Ele só foi acusado de roubo uma única vez, 2008, mas não tem nada de violência doméstica ou de outra agressão, que ele tenha praticado contra alguém, contra outra mulher e tal. A morte de Esteliano não encerra a investigação sobre o assassinato de Bruna.
A principal hipótese da polícia é que Esteliano tenha sido executado. A morte de Esteliano aumenta ainda mais o desafio da polícia, já que não poderá contar com o depoimento do principal suspeito para esclarecer o que aconteceu na noite em que Bruna foi assassinada. A polícia está em busca de outras imagens de câmeras de segurança para saber se Esteliano agiu sozinho ou teve a ajuda de alguém. É um novo crime, ele é vítima de um homicídio, isso não vai ficar impune. A gente não pode tolerar a existência de um estado paralelo e da pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Bruna vivia um momento especial quando foi assassinada. A estudante, que é mãe de um menino de 7 anos, estava investindo na carreira e tinha acabado de ser aprovada para fazer um mestrado na USP. E o tema era justamente ligado a questões sociais. Você imagina a pessoa passar e tá indo para casa para ficar com o filho, porque foi isso que ela estava fazendo, e você encontrar uma pessoa, um monstro desse, aí você vê as imagens e fala, meu Deus, por que eu não estava ali? Eu queria estar ali, eu daria minha vida por ela. Eu sempre falei isso para ela, desculpa. Eu sempre falei para ela que eu daria minha vida por ela, eu sempre falei. Tadinha dessa mãe, foi ela que ligou pra gente quando a Bruna sumiu. Foi a entrevista dela que nós colocamos aqui. Ninguém falava sobre esse caso ainda. E nós estávamos procurando a Bruna. E eu lembro que a mãezinha chegou, balanço geral, pelo amor de Deus, vou passar, me ajuda, estou procurando minha filha. E nós tínhamos a esperança de que a Bruna fosse encontrada. Eu falei agora cedo, Lombardi, com os investigadores, e muitos deles, apesar de já terem ouvido que pode ter sido o grupo organizado, o crime organizado, o tribunal do crime, muitos investigadores pensam numa forte possibilidade de ele ter sido assassinado pelo comparsa. Porque pode ser que este Esteliano e um outro homem juntos tenham feito o estupro e depois matado a Bruna, mas só que naquele primeiro momento só o Esteliano apareceu na imagem. E como ele foi descoberto, esse comparsa deve ter pensado, o Esteliano vai bater com a língua nos dentes, então eu vou matar o Esteliano e ninguém vai descobrir que eu participei do crime também. Então tem essa possibilidade estudada pelos investigadores agora. E a investigação continua porque ele foi encontrado a 20 quilômetros do local onde ele atacou, teria atacado a estudante. Então, isso tudo vai ser... A polícia acredita que é ele o responsável, mas a investigação ela tem, tem um leque muito grande para exatamente saber quem matou e se ele realmente matou ou se ele foi morto por uma outra pessoa.